Sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Ville e esse é mais um vídeo diário daqueles das 6h30 antes, com aquecimento para a jornada da semana do melhor adubo do mundo. E hoje eu vou falar com você sobre gerenciamento de resíduos do mercado óleo e gás, do mercado de offshore. Interessante, né? Já parou para pensar alguma vez como é que é feito o gerenciamento dos resíduos que vão para fora da terra, que vão para o mar, até as plataformas de petróleo? Já parou para pensar alguma vez nisso? Já parou para pensar nesse mercado? É curioso porque eu trabalhei nesse mercado durante um bom tempo, com gerenciamento de resíduos e outras áreas afins também lá dentro. E antes de eu entrar para o mercado de óleo e gás, antes de eu entrar nesse mercado, eu tinha trabalhado em empresas que ficavam na terra, óbvio. Essa também ficava na terra, mas não tinha gerenciamento de resíduos. Eu trabalhei numa grande fundição e lá eu comecei a ver a questão de gerenciamento de resíduos um pouco mais de perto. Foi logo assim que eu terminei minha graduação, eu fui trabalhar dentro de uma fundição que fazia umas máquinas para indústria de papel e celulose, e lá eles faziam o gerenciamento dos resíduos dele. E lá eu comecei a entender, também acabei chegando lá através da compostagem, eu implementei uma composteira grande para eles lá e acabei ficando por lá. E comecei a entender como é que funcionava a questão do gerenciamento de resíduos. Porque até então eu nunca tinha parado para pensar muito nisso. E era bem estruturado, né? Era uma fundição, tinha grandes volumes de materiais. Né? Na verdade, o pior material que eles tinham, que era o mais caro para destinar, era a areia da fundição, né? Porque eles faziam os moldes de areia, depois jogavam lá o ferro dentro, quebravam aquele molde de areia e o ferro ficava ali. Parte daquela areia dá para reciclar, para reutilizar no processo, e outra parte tinha que ser destinada. Fora todos os outros resíduos que eles tinham lá. Beleza. E aí trabalhei lá durante algum tempo e vivenciei a história do gerenciamento de resíduos nessa empresa. Depois disso eu passei por outras empresas, por outras secretarias de meio ambiente, fui e voltei privado, público, e acabei aparecendo nessa empresa de offshore, que na verdade não era nenhuma empresa de offshore. Você pensa em offshore, você pensa que o cara está fora da terra, né? Mas ela era um porto, ela é um porto, onshore, claro, é um porto, mas que presta serviço para empresas de petróleo, presta serviço para empresas de offshore. E aí eu descobri que existia um grande mercado relacionado ao gerenciamento de resíduo, que eles eram os responsáveis por gerenciar todos os resíduos das empresas que vinham do mar, né, que chegavam até o porto. E por que eu estou falando isso? Tá? Vamos contextualizar aqui. Eu estou falando isso porque, para mim, houve uma disrupção quando eu vi que existia um mercado desse tamanho todo. E o mais importante para mim, eu tinha uma grande preocupação com relação a resíduos que vinham do mercado de óleo e gás. Porque é de se esperar, né? É o pressuposto de que a indústria do petróleo é uma indústria muito poluidora. Né? E, na verdade, o que eu comecei a ver dentro disso é que é uma empresa que tem um potencial poluidor muito grande, mas por ela ter um potencial poluidor muito grande, ela tem muitas políticas de fiscalização pesadas em cima para evitar exatamente que qualquer acidente aconteça. Tem um potencial muito grande, então para evitar que qualquer acidente aconteça, por menor que seja. E como fica muito na mídia também, qualquer acidente pode causar um impacto muito grande. E aí eu estou contando isso aqui dentro do Compostagem para a Vida, porque é uma forma da gente trazer um insight relacionado a expandir um pouco a mente, pensando em técnicas sustentáveis e pensando em como talvez a gente já esteja mais evoluído do que a gente imaginava. Ontem eu comentei que eu estava lendo um livro sobre biologia da conservação e o livro era de 2001. E nesse livro dizia muito sobre as empresas, né? E de uma forma um pouco mais abominável, talvez, porque na época tivesse que ser assim, mas dizendo muito mais que as empresas não se preocupavam, que as negociações entre consumidor e fornecedor não levavam em consideração os impactos no entorno, as externalidades, né? Que eles diziam muito no livro. Então, assim, por exemplo, eu compro um produto de você e aí a gente faz uma negociação e dentro do nosso negócio, dentro da nossa negociação ali, todos os nossos interesses estão cobertos. Né? Só que caso tenha algum vazamento, algum incidente, algum problema entre a nossa negociação, o meio ambiente, por exemplo, seria uma externalidade que ele pagaria o preço sem estar dentro daquela conta de negócio. Né? E você pode até voltar a isso, a remeter lá atrás, que ele leva isso em consideração a antigos incidentes com Petrobras.
Ele leva também em consideração antigos incidentes que aconteceram na região sul do país, numa empresa também de combustíveis que houve o vazamento. E voltando um pouco, trazendo um pouco mais para a realidade de hoje, o que eu vi dentro dessa questão era que realmente dentro dessas empresas atuais, né, de óleo e gás, é que realmente existe uma geração de riqueza muito grande, até porque os custos são muito altos, mas existe uma preocupação e um investimento muito grande na área ambiental. Por exemplo, as áreas de sustentabilidade e o aparato de financiamento e de orçamento que eles colocam nessas áreas são muito altos. Então deixa eu passar só para você poder entender um pouquinho mais como é que funcionava mais ou menos essa operação. Existia um porto e esse porto era responsável por todo o gerenciamento de resíduos das empresas que estavam no offshore. E por que o porto era o responsável pelo gerenciamento de resíduos? Isso é uma coisa que eu acho muito legal nas empresas mais inteligentes assim e maiores. Porque se o negócio do cara não é gerenciamento de resíduo, o negócio do cara é o quê? O negócio do cara é fazer lá, levar a plataforma dele lá para o offshore, fazer a perfuração, tirar o óleo dele, e aí cada parte dentro da empresa dele tem uma habilidade, né? Um perfura, o outro produz, o outro vende, o outro exporta, o outro, sei lá, beneficia, transforma o óleo cru em óleo lubrificante, enfim, tem vários segmentos da empresa. Mas o que eles fazem com esses segmentos, por exemplo, de gerenciamento de resíduo, que não eram ou que não são o grande pesado deles? Eles terceirizam. E por que eles terceirizam? Eles terceirizam porque tem empresas que podem se especializar e realmente tratar da melhor forma aquele resíduo, para que ele possa só entregar os relatórios que eles precisam e para fechar também, no final das contas, o relatório final do IBAMA, no final do ano, onde eles têm que prestar conta de todos os resíduos que vieram do offshore, ou melhor, de todos os resíduos ou de todos os impactos ambientais que foram gerados dentro da operação desses caras. Então, o que seriam todos os impactos ambientais que foram gerados dentro dessa operação? Vamos botar um exemplo aqui. Vamos lá. Ele pegou uma plataforma de petróleo, que na maioria das vezes a plataforma não é da empresa de petróleo, né? É muito curioso também que existe muita terceirização dentro desse mercado, então a plataforma de petróleo não é dessa empresa, e ele contrata a plataforma de petróleo. Então aquela plataforma de petróleo vem, sei lá, de algum lugar do mundo, vem, sei lá, da Ásia, vem da Europa, vem de qualquer lugar do mundo. E ela, por exemplo, se o campo for aqui no Rio de Janeiro, aqui na Bacia de Campos, eles vêm, ou aqui na Bacia por aqui da região, ou ele vem para a Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, ou ele vai para o Sul, mas, por exemplo, do Porto do Açu, vem aqui para a Baía de Guanabara e ele fica parado. E é muito doido, porque nesse trajeto que ele veio, sei lá, da Europa ou da Ásia até aqui, ele não fez nenhuma parada. Né? Ele deve ter feito algumas paradas, mas vamos dizer que ele tenha que dar uma pernada muito grande. Né? Uma das pernadas grandes que ele deu, ele não parou. E aí ele vem o quê? Com a plataforma. A plataforma tem uma quantidade mínima de pessoas lá dentro, a bordo, e ela vem cheia de resíduo. Então qual é a primeira coisa que esse cara faz quando chega aqui no Brasil para poder começar a se preparar para entrar num contrato de uma empresa de petróleo, para ele poder depois ir para o campo? A primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas que ele faz é começar a tirar resíduo também. Ele tira resíduo, ele recebe água, ele recebe comida, ele recebe equipamentos, ele tira equipamentos. Então essa é o primeiro momento que ele faz uma retirada grande de resíduo. E aí é uma retirada grande, grande mesmo. E o que ele tem que ter? Ele tem que ter uma empresa em terra que conheça as destinadoras reais dentro aqui do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, mas dentro do Brasil, o mais próximo possível, porque até esse combustível, vamos lá, e aí ele manda um barquinho até a plataforma, porque a plataforma não encosta, então ele tem que contratar embarcações que protejam a plataforma para ela se manter na posição, ele tem que contratar embarcações que fiquem indo para lá e para cá, essa embarcação pega lá os resíduos, e aí todo tipo de resíduo, tá? Resíduos plástico, papel, papelão, vidro, metal, resíduos recicláveis, e também os resíduos orgânicos, que estão lá condicionados em bombonas em locais adequados, porque eles não podem atirar isso no mar. Resíduo de esgoto, alguns conseguem colocar no mar, outros não, então tem que enviar algumas embarcações para sugar esse resíduo de esgoto para poder tirar ele na terra. Resíduo oleoso, então, enfim, uma série de resíduos. E aí essa empresa tem que ter essa habilidade de ter selecionado já quais são as empresas, quais são os receptores de resíduo em terra, para que possa receber todos esses resíduos. E é claro, tudo isso acontece considerando que o IBAMA já liberou a entrada dessa plataforma
numa área próxima à costa e de que ele já tem todas as licenças ambientais para que ele possa destinar o resíduo dele em terra. Então, assim, nada disso é sem autorização dos órgãos ambientais competentes e também da Marinha e todos os órgãos que fazem esse... É uma série Cara, é muita coisa. É uma série de documentos, uma série de liberações. E ele começa a trazer isso para cá. Tudo bem. Então ele liberou todos esses materiais. Ele tira também muitos materiais que ele não vai usar. E esse relatório do IBAMA ele é tão complexo que ele chega até o nível de, uma vez que o resíduo saiu da plataforma, aquela embarcaçãozinha menor trouxe para o porto. Do porto ele foi colocado em caminhões. Dos caminhões ele foi levado até o receptor. Nesse trâmite todo existe uma queima de combustível fóssil, né, da embarcaçãozinha e do caminhão que fez o translado para a terra. Até isso é considerado... Só um minutinho. Só um minutinho, meu filho acordou. Então, até isso é considerado para... Até isso é considerado para o relatório do IBAMA, porque existe a queima de combustível fóssil, a emissão de CO2, e isso também entra no relatório. Então, assim, essa é a primeira parte. Então, o primeiro braço, assim, vamos dizer, que seria considerado dentro dessa parte de gerenciamento de resíduo do offshore. Mas aí entram muito mais coisas, por exemplo. E aí a plataforma foi para a área onde ela vai perfurar lá, ou vai produzir, enfim. A plataforma foi para perfurar. Foi para a área onde ela vai perfurar. E aí, semanalmente, ou a cada 2 dias, a cada 3 dias, existe um movimento das embarcações indo e vindo, levando material, levando insumo, levando fluido, levando água. Então, tudo que você pensa assim, tudo que você tem em terra, esses caras têm que ter no offshore. Então é curioso, porque às vezes você pensa assim, um cara fica 18 dias, 24 dias, 25 dias, então ele tem lá o tempo que ele fica no offshore. Então você pensa o seguinte, você come bem na sua casa, né? Então se você vai trabalhar também numa empresa, você come bem na rua, os caras têm que comer bem também lá. Então toda a comida que você teoricamente teria aqui no restaurante, eles têm lá no restaurante deles. Você malha, não malha? Gosta de malhar? Todo mundo gosta de malhar, né? É bom para manter a saúde. Na plataforma também tem uma academia. Você aqui, aos domingos, faz churrasco. Então, nas embarcações e nas plataformas, fazem churrasco também. Coisas inusitadas. Você precisa de material de escritório. Você precisa de máquina de lavar, porque tem que lavar roupa lá. Você precisa de medicamentos, porque é uma plataforma, tem pessoas, elas precisam de medicamentos. Você tem homens e mulheres convivendo juntos, então, teoricamente, você precisa de uma mini farmácia e até preservativo você precisa lá. Então, isso é muito louco, quando você pensa que o cara que está na plataforma, ele realmente está numa cidade que está no meio do mar. E essa cidade no meio do mar gera todos os resíduos, tais como são gerados aqui, igualzinho que você gera na Terra, para poder viver, né, ali e produzir o seu trabalho todo dia, além dos resíduos que são gerados pela própria operação. E aí são gerados resíduos da plataforma, que a plataforma teoricamente não deveria, pode ser alugada, então de uma outra empresa, da plataforma, resíduos da operação mesmo e resíduos das pessoas. Aí tem a embarcação, que leva e traz o material. Essa embarcação está levando e trazendo material. Então é gerado mais resíduo na embarcação, da operação da embarcação, né? Vamos dizer ali, lata de tinta velha, lâmpada fluorescente, medicamentos que venceram, comida, plástico, metal, vidro, madeira velha, prego, EPI, né? Todos eles usam EPI, então tem EPI contaminado com óleo, EPI sem estar contaminado com óleo, bombona, tambor, todos esses resíduos, mais os resíduos das pessoas. Então tem lá papel, plástico, papelão, vidro, metal das pessoas lá no dia a dia delas, uma camisa que rasgou, enfim, todos os resíduos mesmo da embarcação, e tudo isso vem para a terra, para essa base. E todos esses resíduos, todos esses resíduos que são gerados dentro dessa operação, eles são considerados dentro desse relatório para medir o impacto ambiental que essa operação offshore daquela empresa naquele ano gerou. E aí é feito toda a rastreabilidade, e essa é a parte mais importante do gerenciamento de resíduo mesmo. Tem muita gente que pensa que gerenciamento de resíduo
é você pegar um resíduo, colocar no caminhão e destinar ele e ponto final. Não, isso aí é a parte de logística. Essa é a logística do resíduo. Você pegou, botou no caminhão, botou aqui, botou ali, botou lá, jogou fora. O gerenciamento em si é você ter tudo isso documentado a ponto de eu poder chegar para você e falar assim: vê para mim, no dia 3 de abril de 2019, quantos resíduos foram desembarcados do barco tal no manifesto de carga tal. E aí o cara vai e puxa lá o manifesto de carga com todas as linhas de todos os resíduos que vieram, com todos os pesos de quando eles desceram. E eu falo, agora pega para mim todos os manifestos de resíduo que dizem que esses resíduos foram destinados de forma correta para eu saber aonde eles estão. E do ladinho ali tem que ter lá o manifesto terrestre, que diz que ele saiu, chegou em terra e foi para outro lugar, dizendo em qual é o MTR dele e para qual lugar ele foi. E aí depois você vai ter que pegar, tá, agora me dá qual é o certificado de destinação final para eu saber que ele realmente foi destinado de forma finalizada. Vamos lá, acabou a rastreabilidade dele. Ele foi gerado na plataforma, ou foi gerado sei lá onde, passou por todo o trâmite de gerenciamento de resíduo e agora ele foi destruído, assim, vamos dizer, se transformou de uma forma inerte em algum lugar. E aí não tem só os aterros sanitários, né, para poder fazer isso com os resíduos, até porque não pode mandar todos os resíduos para lá. E você tem aí as empresas que recebem a água oleosa e que beneficiam a água oleosa, você tem as empresas que recebem as lâmpadas, as empresas que recebem, outras empresas que recebem o resíduo contaminado, outras empresas que recebem o cimento, a barita e alguns outros materiais que possuem lá, que são usados na operação. Tem as empresas que recebem o fluido de perfuração, porque na hora de você fazer, né, o buraco lá do poço de petróleo, existem grandes empresas que preparam um fluido todo especial para que ele vá na embarcação, seja colocado na plataforma, para que na plataforma ainda seja incrementado com outros aditivos, para que seja colocado dentro do poço para evitar que o óleo volte e para ajudar a lubrificar a broca e tirar também aquelas pedras que estão sendo quebradas ali. Você tem essas pedras que voltam também, que voltam do fundo do poço, você tem esse fluido que volta do fundo do poço. Assim, a operação ela é muito complexa e ela tem diversas linhas de resíduos para serem alimentadas, né, para poder ser analisada. E o mais interessante é esse, que é um potencial poluidor tão grande que existe um controle muito grande em cima dos órgãos competentes e essas empresas, para evitar perder o negócio deles, também colocam muita energia em cima. Eu acho essa área de gerenciamento de resíduos mais voltada assim porque eu estou falando nisso aqui da compostagem, porque a gente às vezes cria talvez problemas e cria dificuldades para simplesmente fazer uma compostagem numa empresa, que é uma coisa muito fácil, é muito fácil de verdade. E não existem políticas públicas, né? Vamos voltar aqui naquela história de políticas públicas, não existem políticas públicas que incentivem as empresas a fazer a compostagem. Então é uma coisa muito mais de que faz porque tem uma consciência e tem um poder de venda melhor na hora de negociar um contrato com uma empresa que tem valor sustentável. Por exemplo, se eu sou um cliente que para eu te contratar eu tenho um valor sustentável, a primeira coisa que eu vou te perguntar é quais são os seus projetos sustentáveis. Se você não tiver nenhum, tiver um preço X e o concorrente tiver bons projetos e tiver um preço talvez até um pouco mais caro, eu me ligo nele porque é um valor da minha empresa a sustentabilidade. E a gente consegue identificar que cada vez mais empresas estão se tornando sustentáveis. Na parte até dessas empresas de petróleo, hoje em dia eles nem se consideram mais empresas de petróleo, eles consideram empresas de energia. Muitos estão tirando o nome de petróleo da frente, ou de óleo, né, como são empresas gringas. Muitos estão tirando esse nome da frente. Por quê? Porque eles querem desassociar o nome da empresa do petróleo e do óleo, porque no final das contas acaba sendo uma barreira. Muitas vezes pessoas têm certos pressupostos de que acham que isso não é legal. Então eles estão se transformando em empresas de energia e eles estão investindo muito em energias alternativas, em energias renováveis. Então, há de se acreditar que no médio e longo prazo, curto não, mas no médio e longo prazo, essas empresas vão dar uma guinada e realmente vão se tornar empresas de energias muito mais renováveis e talvez comecem a descontinuar essa questão das energias derivadas do petróleo, que, enfim, tem muito pano para manga e nós somos ainda muito dependentes. Para você ter uma ideia, olha só que loucura. Teve um ano que
que foi colocado uma... E aí, colocando algumas fragilidades nesse processo todo de gerenciamento de resíduos, sustentabilidade, isso tudo, né? Você tem lá... Esse eu acho que é o grande match da parada, assim. Você tem pessoas que entendem muito de sustentabilidade, pessoas que entendem muito de meio ambiente. Tem, e são muitas pessoas assim. E você tem a área de operações, a área de logística e as áreas que realmente botam a mão na massa lá no dia a dia e sabem o que tem que suprir. Né? Principalmente essas pessoas que entendem muito e são muito utópicas, principalmente do governo. E houve uma época que, há pouco tempo, acho que tem uns 4 anos, talvez 5, foi designado, não, foi determinado que um determinado... Bom dia, bom dia. Foi determinado que um determinado fluido de perfuração não fosse mais usado porque ele tinha base sintética. E como ele tinha base sintética, foi colocado o seguinte: bom, se esse material que a gente está usando na nossa operação tem a base sintética e a base sintética dele, a base sintética era base de óleo, acho que era base de óleo, tem base de óleo e a base de óleo dele é poluente, vamos fazer o seguinte: vamos erradicar ele das operações e vamos autorizar só um outro fluido que, se eu não me engano, também era sintético, mas que era menos poluente. Foi uma coisa assim, agora eu não me lembro exatamente como é que foi, mas foi assim: foi determinado que foi decidido que um determinado fluido não poderia ser usado na operação mais offshore, porque ele era muito poluente, e foi colocado um outro fluido para utilizar. Tudo bem. Isso acho que foi só para a Petrobras na época. Quando foi colocada essa determinação e ela foi passada para a empresa de petróleo, eles começaram a ver no mercado e simplesmente não existia produção suficiente no mercado para atender a demanda que estava acontecendo. Então, uma determinação de não usar um material paralisaria todas as operações que estavam em andamento, porque por mais que eles quisessem comprar, por mais que eles quisessem colocar na operação deles aquele fluido, eles não podiam, porque o mercado não tinha como suprir. Não é o mercado do Brasil, não. É o mercado do mundo. Não existia matéria-prima, não existia insumo suficiente no mundo que pudesse suprir o tamanho da operação que acontecia. Então isso é o que acontece às vezes. E aí vou trazer um pouco para a nossa realidade da compostagem. Por exemplo, hoje, você pega a compostagem hoje. Se nós quiséssemos hoje, são dados, tá? Isso eu estou falando porque eu já li alguns artigos, isso são dados. Se você quisesse pegar hoje e falar assim, cara, chega de adubo químico, chega dessa história de mineração, chega de importação de insumos para poder colocar no enriquecimento do solo, de fertilização, chega, vamos parar tudo. Não estou falando de defensiva agrícola, não. Estou falando só dos fertilizantes e dos condicionadores de solo industrializados. Vamos pegar tudo isso e parar e vamos trabalhar só com insumos orgânicos de, por exemplo, compostagem. Vamos transformar várias compostagens orgânicas hoje e vamos trabalhar com esses insumos. Então, não dá para suprir, porque existe uma lista de déficit enorme que nós temos hoje porque não estamos nos preparando. Claro, se a gente pegar isso e fizer um plano de ação e colocar no longo prazo, então beleza, vamos ver se a gente consegue fazer isso nos próximos 10 anos, tipo matriz energética, alguma coisa assim, nos próximos 20 anos, aí é uma outra história, sabe? Mas se fosse pegar agora, não funciona. Por mais que quisesse, eu fiz esse artigo que eu vi fez uma conta, assim, pegando todos os insumos que são produzidos hoje, por gado, fazendas, enfim, tudo, pegando tudo, eu acho que teria para suprir isso. Se virasse a chave, né? Bom, virou a chave e conseguiu pegar todos esses insumos e todos esses proprietários conseguiram fazer compostagem e produzir um adubo, se eu não me engano, atenderia 10% só da demanda. Vamos chutar alto, se eu estiver errado, 20%, mas não chegaria nem a 20% da demanda que é necessária de composto orgânico para suprir a nossa produção atual, tá? Que ainda é menor do que poderia ser. Então assim, e aí foi feito isso lá com os caras do petróleo. E aí, claro que não deu certo, né? É claro que não deu certo. E tiveram que retomar. Então aí realmente fizeram um trabalho um pouco mais minucioso e começaram a avaliar, tá, mas aí em quanto tempo a gente consegue substituir? Beleza, aí começou a substituir. Houve também uma vez onde disseram que seria proibido o descarte de um determinado resíduo que é tratado, que pode ir no alto mar, e que isso teria que vir para a terra.
Então ia ser um mega volume de resíduo que normalmente ficava no mar, porque não causava impacto, porque ele era todo tratado antes, teria que vir para a terra. E aí quando isso foi colocado como uma norma batida a martelo, foi avaliado que não teria condições de nenhuma empresa aqui no Brasil, na terra, suprir toda a demanda que viria por conta do tamanho do mercado que era lá fora, do tamanho das plataformas, da quantidade de plataformas, das quantidades de operações. Não seria possível acontecer. Então, desculpa. Então é muito curioso quando a gente às vezes chega num modelo utópico, que é você ficar fazendo a conservação através do escritório, né? Você faz a conservação por trás da câmera, faz a conservação em casa e você faz lá o teu plano maneirão, né? O teu plano bonito. Não, vai ser perfeitamente possível fazer esse tipo de plano para melhorar a qualidade do planeta. E aí, quando você vai implementar, você descobre que existem outras dificuldades muito maiores. E esse é o grande lance de você fazer o gerenciamento de resíduos, você fazer o meio ambiente, você fazer a sustentabilidade junto com quem faz o dia a dia e que teoricamente não é. É aquela história que eu falei também da prefeitura, acho que foi anteontem que eu comentei, de que às vezes você tem pessoas muito boas. Ah, não, foi ontem. Às vezes você tem pessoas que são muito boas e têm uma visão gigantesca, só que eles são míopes, porque eles estão vendo só um lado, ele não está vendo o outro lado. E aí é importante você juntar os dois lados para que você possa chegar no equilíbrio e realizar da melhor forma possível. Voltando um pouco para essas operações, essas histórias de empresa, né? É mais ou menos quando você tem o cara da segurança e quando você tem o cara da operação. Não que o cara da operação queira fazer inseguro, mas você precisa ter sempre esse cara da operação com uma cabeça de segurança, né? Esse é o estado da arte, né? Quando o cara de operações ele já tem a cabeça de segurança, para que ele possa sempre se questionar de que estou fazendo, mas realmente é seguro? Porque em algumas empresas não, você tem os dois estão brigando, né? O interessante é que os dois estejam juntos. Mas realmente é seguro? Pô, é seguro sim. Pô, tô com uma dúvida. Vamos chamar uma equipe aqui de novo e reavaliar se realmente isso funciona. É o cara do meio ambiente, né? Eu vou fazer o descarte de um resíduo. Pô, mas eu tô sentindo que não é do jeito que sempre foi. Será mesmo que essa é a melhor forma de fazer? Vamos consultar o nosso especialista de meio ambiente? E o cara traz o cara de meio ambiente para perto dele e não levanta o tapete e coloca a poeira embaixo do tapete, porque depois ela vai estourar. Tá, mas a ideia de hoje aqui era um pouco mais puxar a possibilidade da gente entender que às vezes existem algumas realidades. Essas operações também, outra coisa que eu não sabia antes de entrar nesse mercado, essas operações acontecem 24 horas. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Feriado, por exemplo, Natal, enquanto a gente está no Natal, os caras estão lá trabalhando Natal, Ano Novo, Dia Santo, qualquer dia é dia. Se tiver na escala do cara, é dia. Se o filho dele tiver resfriado em casa, ele vai trabalhar. Se a esposa dele tiver, ele vai trabalhar. Então, assim, essas operações no offshore, com gerenciamento de resíduo, elas acontecem o tempo todo e são muito maiores do que eu podia imaginar na época, antes de eu entrar e avaliar como é que funcionava. Mas eu me surpreendi muito, bastante mesmo, com o profissionalismo em que os caras tratam muito. Pô, eu vou te falar, do fundo do meu coração, é um profissionalismo muito maior do que a grande maioria das empresas que eu já vi em terra. Tá? Até porque o potencial poluente é muito grande e eles são muito fiscalizados. E qualquer operação, por exemplo, você pega aí o exemplo do incidente do Campo de Frade, não sei se alguém aqui vai lembrar, mas em 2011, eu acho, 2011 ou 2012, houve um incidente no Campo de Frade e vazou óleo. Mas vazou óleo porque o solo lá ele era mais fragilizado e houve uma rachadura ao lado do buraco do poço lá e começou a pingar um óleozinho. Cara, eu participei dessa operação de gerenciamento de resíduos. Eu gerenciei os resíduos que vazaram eu fiz parte do gerenciamento de resíduos que vazaram do Campo de Frade, do óleo. Eu recebi as primeiras carretas com óleo, com água do mar contaminada com óleo, né, dentro da empresa que eu trabalhava. E, cara, que trabalho bem feito que foi feito. Sabe, nos primeiros meses onde ocorreram o vazamento, a quantidade de dinheiro que foi colocado para conter o vazamento, todas as empresas de petróleo que eram teoricamente concorrentes assim, dessa empresa de petróleo, disponibilizaram embarcações para ajudar no recolhimento do óleo.
Eu tinha contatos diários com Polícia Federal, IBAMA, INEA, com todos os órgãos de fiscalização, né? Porque auditorias internas, auditorias do cliente, para poder evitar que qualquer tipo de impacto por negligência fosse causado. E ao final da operação não houve não houve nada que mostrasse que tinha sido mal feito, né? E aí era um trabalho muito consciente de toda a equipe dessa empresa, um trabalho consciente de todos os terceirizados que estavam no entorno. O investimento que foi feito para a remediação foi gigante. Eu não sei nem se até hoje estão fazendo, mas durante 3 anos depois, se eu não me engano, ainda tinha sido criado, né? Foi criado núcleos dentro da empresa para acompanhar a evolução desse vazamento. E até 3 anos depois que tinha acontecido, ainda tinha uma equipe focada só nisso, que tratava só, tinha não sei se vocês conhecem um ROV é aquele robozinho que fica debaixo do mar, que tem aquelas garrinhas e ajuda nas operações no fundo do mar. E tinha um ROV com a câmera que ficava 24 horas olhando para o vazamento. Foram colocados uns containers, foram elaborados uns containers que ficavam de cabeça para baixo, e esses containers foram colocados em todos os locais onde tinha. E o vazamento não foi aquele vazamento que a gente vê na televisão, né? De sair um jato de óleo, não. O vazamento eram gotinhas que ficavam pingando assim, né? Pluk, pluk, pluk. Foram colocados vários containers desses em cima desses gotejamentos para que fosse captado todo esse óleo e fosse armazenado e que ele fosse separado. Assim, pô, um trabalho fantástico, sabe? E é muito interessante, porque a preocupação é muito grande. Mas enfim, gente, essa foi mais uma ideia de ilustrar que o gerenciamento de resíduos nas empresas ele é um trabalho muito bonito, um trabalho muito legal e que a gente tem que conseguir conciliar as coisas, tanto produzir quanto gerenciar e tentar reduzir ao mínimo o impacto ambiental que causa isso tudo, tá? Já são 7h07 agora, já passei da minha horinha do meu vídeo matinal. Espero muito que vocês tenham gostado. Isso aqui é um aquecimento. Esse assunto muito não tem tanto a ver com compostagem orgânica, mas ele tem muito a ver com sustentabilidade e meio ambiente. Tá? Então essa é a ideia, mostrar que o gerenciamento de resíduos também faz parte da vida de qualquer empresa e que a compostagem pode ser uma solução. E nesse caso, nessa empresa não tinha compostagem. A gente ia iniciar uma composteira nessa empresa, mas acabou descontinuando o trabalho porque a geração o esforço que seria criado para gerenciar esses dentro do pátio que existia lá não seria o suficiente. Então, foi pensado em colocar isso direto lá e foi deixado isso para um outro momento, mas aí aconteceram tantos problemas ali dentro da empresa, tantos problemas não, existiam tantas prioridades ali dentro que acabou-se não implementando a compostagem, infelizmente. Mas é só para exemplificar que dá para rolar muita atividade e tem muito resíduo para gerenciar. E esse aqui é um vídeo diário do aquecimento da jornada do melhor adubo do mundo. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo daqui. Comenta comigo aqui embaixo. Manda para mim seu comentário, só um minuto. O tempo virou aqui, já ficou logo meio ruim. Então comenta para mim aqui, comenta comigo aqui o que você deixou, o que você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas que gostam de sustentabilidade e não deixe de se inscrever na jornada do melhor adubo do mundo, que vai acontecer semana que vem, nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro. Se você não está inscrito ainda, o link está aqui na minha bio, é só clicar, se inscrever e entra para o grupo de WhatsApp, porque no WhatsApp é sempre melhor de você acessar as aulas, tá? 8, 9 e 10, onde eu vou falar muito sobre compostagem orgânica. E no final, é claro, na próxima semana, eu vou abrir as inscrições para o curso Melhor Adubo do Mundo, onde eu ensino passo a passo todos os gatilhozinhos, todos os grandes insights sobre fazer a sua compostagem orgânica. Tá? E nessa turma a gente vai ter alguns bônus que vão ser bem interessantes. Tá? Mas se inscreve lá para você poder receber todos os avisos e ser informado de tudo que vai acontecer, tá bom? Obrigado por todo mundo que entrou, obrigado pelos comentários de quem mandou aqui. E se você não comentou aqui no ao vivo, não tem problema. Comenta agora, depois de gravado, que eu também respondo uma boa. E não esquece de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que gostam de sustentabilidade e meio ambiente, beleza? Gente, uma boa quinta-feira para vocês, está quase terminando a semana. Uma boa quinta-feira, a gente se vê amanhã às 6h30 da manhã. Um grande abraço.